já vi, eu já presenciei, eu conheço muitas pessoas que dobraram as suas vendas. Mas será mesmo que eu consigo? Será que eu, com o cliente que eu atendo, será que eu, no mercado que eu atuo, será que eu, na região que eu moro, será que eu consigo? Gente, isso é uma dúvida que, na verdade, ultrapassa a questão de ser só uma dúvida. É um sabotador. A gente chama isso de sabotador. Por quê? Porque essa dúvida muitas vezes te impede de alcançar outros níveis. Então vamos lá. Quem tem essa dúvida? Isso, gente, isso não é errado, isso não é feio. Nós estamos aqui para crescer, para aprender juntas, porque eu já tive essa dúvida. Durante muito tempo eu duvidei que eu seria capaz de atingir alguns patamares em vendas. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Não tinha a mínima ideia. E é óbvio que eu comecei a duvidar. Porque eu falei, gente, mas não é possível. Será que o problema sou eu? Será que o problema é o mercado que eu estou trabalhando? E se eu fosse vender qualquer outra coisa, será que não ia melhorar para mim? Quem aqui nunca pensou isso? Quem aqui nunca pensou de mudar de ramo? Quem aqui nunca pensou de sair da empresa que tá? Porque o que eu vendo é muito difícil, o que eu faço é muito complicado. O cliente não dá valor nesse mercado, o cliente que eu atendo só quer saber de preço. O cliente que eu atendo não quer saber, não quer pagar o valor que vale meu produto. O meu cliente só quer saber de preço. Gente, eu pensava isso. Eu pensava muito isso. E eu ficava querendo descobrir dentro de mim, eu ficava naquela briga interna. Por que eu não estava conseguindo? E no fundo, mas será que eu sou capaz realmente? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas para o final dessa aula eu vou passar para vocês o conteúdo, o ensinamento dessa live, que aí é o conteúdo que vocês vão sair daqui com o segundo conteúdo. Vocês já saíram com o primeiro conteúdo da live passada e hoje vocês vão sair com o segundo conteúdo. Então, mais para o final da live, depois que a gente fizer essa reflexão, eu vou passar o conteúdo dessa aula, tá bom? Eu preciso que vocês reflitam isso comigo, gente, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa dúvida, será que é para mim? Será que eu consigo? Eu vejo tanta gente vendendo bem, eu vejo tanta gente ganhando dinheiro com vendas, mas será que é para mim? Quantas e quantas vezes a gente já não falou, né, Iris? Olha lá. Será que o problema sou eu? Então, vamos lá. Vamos começar a entender um pouquinho melhor isso que a gente tem por trás, porque eu posso colocar minha mão no fogo aqui, que mais de 90% das pessoas que estão aqui conosco nessa aula já pensaram isso alguma vez na vida delas. Eu coloco minha mão no fogo. Eu já pensei inúmeras vezes. E várias vezes eu me pego até hoje pensando nisso. Só que agora que eu aprendi, que eu tenho ferramenta, que eu tenho um pouco mais de controle, eu consigo refletir, usar a ferramenta e transformar esse pensamento. Mas antes eu não sabia. E o que acontecia comigo? Quanto mais eu duvidava, mais eu me afundava. Quanto mais eu duvidava da minha capacidade de conseguir algo extraordinário, algo muito grande, quanto mais eu duvidava dessa capacidade, mais a minha estima ficava baixa. Ou seja, quanto mais eu duvidava de mim, maior era a minha baixa estima. Gente, baixa estima é uma coisa muito séria, principalmente para nós mulheres. Por que, Bia? Por que para nós mulheres? Porque, veja, nós fomos criadas para sermos mulheres educadas, não questionadoras e aceitar tudo de bico fechado. A maioria de nós.
Óbvio, isso tem mudado, isso já tem e tem ido já muito para frente? Tem, mas muitas de nós traz isso ainda da nossa infância, mesmo sem a gente perceber, mesmo sem a gente saber. A gente traz isso da nossa infância. Eu, mulher, eu tenho que exercer o meu papel de mulher, que é não questionar e simplesmente fazer o que eu tenho que fazer e ficar de boca calada. Ai de mim, se quiser alguma coisa diferente. Então, meninas, olha isso. Quando a gente vem num cenário desse, quando a gente cresce num cenário desse, a gente automaticamente começa a desenvolver baixa estima. Por quê? Porque se eu não posso questionar as coisas que acontecem na minha vida, ao meu redor, comigo, eu sou um nada. Por que eu tô no mundo? Para nada. Então, isso que eu quero trazer reflexão de vocês, porque veja, quanto mais a nossa estima tiver baixa, menor vai ser a nossa autoconfiança, menor vai ser o acreditar em você e maior vai ser a sua insegurança. Então, toda vez que você se questionar, pega esse insight, anota isso. Quem aí já tá com papel e caneta na mão, pega esse insight. Porque eu faço esse exercício diariamente. Diariamente. Toda vez que você se questionar se você é capaz, será que eu consigo, será que é pra mim? Você vai pensar assim, ó. Alguém já fez isso antes? A primeira coisa que você vai pensar. Alguém já fez isso antes? Anota, gente. Tô indo devagarzinho lá. Pera. Anota. Aí você vai pensar sobre essa pergunta que você fez para você mesma. Alguém já fez isso antes? Então vamos no nosso tema aqui, o tema da nossa semana. Dobrar as suas vendas. Fazer algo que você nunca fez relacionado a vendas, a ganho financeiro, comissionamento, faturamento e lucratividade. Vamos pensar nisso. Dobrar suas vendas. Alguém já fez isso? Tem várias e várias provas aqui que várias e muitas pessoas já fizeram. Ontem, inclusive, eu dei a minha prova, mostrei para vocês o meu negócio a respeito do meu faturamento. Então, alguém já fez. É possível. Aí, o teu pensamento tem que ser o seguinte: se alguém já fez, eu também posso fazer. Se alguém já realizou, eu também posso realizar. Tá fazendo sentido? O pensamento de vocês tem que ser esse, gente. O insight de vocês, todas as vezes que vocês duvidarem de vocês mesmas, tem que ser esse. Se alguém já fez, eu também posso fazer. Porque eu sou um ser humano, igual como qualquer outro. Então, se alguém já fez, eu também posso. Só que aqui tem uma sacada que quase ninguém fala. Quase ninguém fala. E aí eu quero trazer esse direcionamento para vocês, que é ter esse mindset, essa mentalidade voltada para o sucesso. Que é assim, ó. Alguém já fez isso? Não. Nunca ninguém fez isso. Então eu serei a primeira pessoa a fazer. E vou contar para o mundo como é que se faz. Volta. Você tem o primeiro pensamento. Alguém já fez isso? Fez. Então eu também consigo. Então, sim, eu consigo fazer também. Eu só vou precisar aprender como é que faz, mas eu consigo. Primeiro drive mental que eu quero que vocês coloquem. Primeiro drive mental. Se alguém já fez, eu também posso fazer. Esse é o primeiro. Segundo, você vai perguntar pra você, alguém já fez isso? Aí você vai ver. Não, nunca ninguém fez. Qual vai ser o seu drive mental? Vai ser, se ninguém fez, eu vou ser a primeira pessoa a fazer. E eu vou contar pro mundo como é que se faz isso. Essa tem que ser a tua mentalidade. Vocês conseguem perceber a diferença? Vocês conseguem perceber isso, gente? O teu sucesso começa aqui, ó, dentro de você. Se ninguém fez, você vai ser a primeira pessoa a fazer, por que não?
Por que que você não acredita em você? Por que que você não se ama a ponto de se colocar em primeiro lugar em tudo que você for fazer, com a certeza de que você vai fazer o que tem que ser feito? Você vai fazer o que tem que ser feito. Então, antes da gente falar de conteúdo, antes da gente entrar no conteúdo dessa live, se a gente não começar a entender isso, meninas, e não se tornar a protagonista das nossas ações, do nosso sucesso, do nosso crescimento, se a gente não se tornar a protagonista, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Vai conseguir dobrar as vendas? Vai conseguir abrir um negócio próprio, ter sucesso, ganhar dinheiro e realizar os sonhos? Provavelmente não, porque o sucesso ele começa aqui. Aqui dentro. Então, gente, primeira coisa que eu quero dessa live de hoje, começa a perceber nas suas atitudes, nas suas falas, nos seus pensamentos, se você está se portando como protagonista, como responsável pelo seu sucesso, ou se você só está se colocando como vítima da situação. Porque se você se coloca como vítima da situação, perdeu total o controle, baixa estima aumentou. Baixa estima aumentou, insegurança nem se fala. Insegurança nem se fala. Então, o que eu quero, antes de tudo, é insight dessa live, hein? Insight. Por que eu tô duvidando se eu consigo? Alguém já fez? Já fizeram. Então, eu também consigo. Não, nunca fizeram. Então, eu vou ser a primeira pessoa a fazer. Eu vou ser a primeira pessoa a fazer, porque eu consigo. Eu só preciso aprender como fazer isso. É só isso que precisa acontecer na minha vida. É só aprender como fazer. Por que os outros fazem? Porque eles sabem alguma coisa que eu não sei ainda. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Isso tá tocando o coração de vocês? Porque veja, isso daqui, se ficar nesse blá 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 nosso, se ficar só ouvindo o que a Bia tá falando, sair daqui e não fizer nada de diferente, não vai mudar a nossa vida. Porque tudo que eu tô passando para vocês nessa semana de aquecimento, gente, são conteúdos base para todas as ferramentas que vocês vão aprender comigo na semana no evento online. Tudo isso é base para que depois as ferramentas que vocês aplicarem, para que funcionem de fato. Então, é muito, mas gente, é muito importante que isso faça sentido para vocês. Toda vez que vocês duvidarem, ai, olha, gente, o que eu mais escuto, eu não tenho perfil para vender. Eu não nasci para isso, eu não tenho perfil para vender, Bia. Quer dizer, eu não tenho perfil para vender? Por que pessoas estão vendendo, estão ganhando dinheiro com vendas e eu não? Falar que não tenho perfil para vender é se colocar como vítima da situação. Não é assumir a responsabilidade e falar, cara, você quer saber uma coisa? Eu preciso aprender muito ainda. E eu tenho que aprender, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ser melhor a cada dia e eu tenho que agir diferente do que eu tô agindo hoje. Só assim eu vou conseguir atingir o que eu quero, porque desse jeito eu não vou. Tá legal? Tá fazendo sentido? Então, cara, eu quero muito, muito que vocês comecem a reparar, o que vocês têm pensado, comece a reparar o que vocês têm falado. Porque, gente, isso daí tá dentro de vocês. Vocês são as únicas pessoas que podem trabalhar com isso. Começa a reparar.
Sabe? Você tá toda hora reclamando, você tá toda hora achando que tá ruim, você tá toda hora achando que não vai dar certo. Você tá toda hora se colocando pra baixo, você tá toda hora ali, pô, minha vida é uma merda, isso aqui não vai dar certo, eu não sei porque eu tô nisso ainda, tenho que mudar de empresa, porque esse mercado é um lixo, que não sei o quê. Começa a reparar nisso, porque é isso que vai te dar ferramenta pra você começar a pensar, opa, peraí. Então eu tô me colocando como vítima da situação, eu não tô sendo protagonista disso aqui. Não, o que eu tenho que fazer diferente? O que depende de mim? O que depende de mim? E aí eu quero entrar num tema com vocês, gente, para continuar essa live, que é a insegurança. Olá, pessoal falando, vixe, todo sentido. Nossa, Bia, acho que nunca casou tão bem o seu conteúdo com uma situação na minha vida. Olha só, olha que pesado isso. Olha que importante a gente repensar. Gente, insegurança. Eu quero falar com vocês por quê? Porque muitas das coisas que a gente duvida se vai conseguir ou não é porque a gente está insegura em relação àquilo. A gente fica insegura em relação àquilo. Insegura por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que a gente fica insegura em relação a alguma situação que a gente não sabe se vai dar certo e fica duvidando da nossa capacidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto menos você sabe, anota isso, hein? Isso aqui pode mudar a vida de muita gente. Quanto menos você sabe a respeito de um assunto, a respeito de uma situação, a respeito de uma ação, a respeito de uma situação que você tem que passar, quanto menos você sabe a respeito dessa situação, maior vai ser a sua insegurança em realizar. Quanto menos você sabe, maior a sua insegurança. Então, gente, olha isso. Olha que importante. Você vê um monte de gente dobrando as vendas, você vê um monte de gente ganhando dinheiro com vendas, você vê um monte de mulheres super fantásticas, donas de empresa, e você louca para ter o teu negócio e você fica travada, parecendo uma planta no chão. Aí você começa a duvidar, mas será que eu consigo? Será que é possível comigo? Será que eu vou conseguir algum dia da minha vida vender mais, dobrar mais? Você fica nesse questionamento. O que acontece com você? Você aumenta a tua baixa estima, ou seja, você fica cada vez mais descrente. Você aumenta o vitimismo, porque aí você começa só a reclamar, só a ver coisa ruim, coisa que não... como se você não tivesse nada para fazer lá, e você aumenta a tua insegurança. Só que eu tenho uma coisa boa para falar a respeito de insegurança para vocês. É muito legal falar isso. Não existe jeito melhor de você diminuir a sua insegurança senão aprendendo o que você tem que fazer. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, quanto mais você se desenvolve, menor a sua insegurança. Vocês que estão trabalhando bastante tempo com vendas, bastante tempo que seja 1 ano, 2, 3, 10, 15, assim como eu tinha muito medo quando eu comecei a trabalhar com vendas. Eu tinha muita insegurança, eu não sabia o que falar, eu não sabia como abordar o cliente, eu não sabia como negociar. Eu não sabia nada. Então tudo me dava medo. Eu ia trabalhar, eu parecia uma... eu só tremia de nervoso. De verdade, parecia uma vara verde de tanto que eu tremia. De tanta insegurança. Por que que eu tinha essa insegurança? Porque eu não sabia o que fazer. Quanto menos eu sei, maior a minha insegurança. Então, nós ainda estamos na frase que é tema dessa aula. Eu vejo um monte de gente dobrando as vendas, mas será que eu consigo? Primeira resposta que você tem que dar para você mesma: sim, eu consigo. Eu sou capaz.
Eu sou um ser humano como qualquer outro e eu vou fazer o que precisar fazer para que isso aconteça. Primeira decisão tua. Sim, eu consigo. Segunda decisão. Para que você tenha menos tempo, perca menos tempo, para que você tenha menos medo, você tem que aprender como faz isso. Aí que tá o X da questão. Quanto maior o teu aprendizado, menor a tua insegurança. Se hoje você tá tendo muito medo de atender o cliente, de negociar com o cliente, de fechar uma venda, de falar assim para ele, ó, você prefere fazer no cartão ou no boleto? Se hoje você não consegue fazer isso, você trava nesse momento, é porque você não sabe como fazer isso, você precisa aprender a respeito disso. Quanto mais você aprende, menor a sua insegurança. Hoje, a insegurança que eu tinha no início, quando eu comecei a trabalhar com vendas, hoje eu nem lembro, eu nem imagino o que eu sentia. Eu não consigo nem imaginar o que eu sentia naquele momento, de tanto medo que eu sentia. Eu tremia, gente. Eu ia falar com o cliente, a minha boca tremia. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Sabe quando você vai falar com a pessoa, a tua boca tá tremendo? Você tá naquela... Você não consegue nem olhar no olho do cliente, de tanto medo que você tem. Era eu. Hoje, eu não consigo nem... Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi como fazer isso. Eu aprendi o que falar, eu aprendi o momento certo de falar, eu aprendi o que fazer no começo de uma venda, o que fazer no final da venda. Eu testei isso, eu vi que dá certo, eu aprendi. Então, o que aconteceu comigo? A minha insegurança diminuiu. Não existe vendedora mais motivada do que aquela que sabe o que tem que ser feito. Anota essa frase. Não existe vendedora mais motivada do que aquela que sabe o que tem que ser feito. Hoje, gente, quando eu entro para uma reunião com grandes empresas para fechar treinamento empresarial, eu me realizo. Eu amo. Por quê? Porque eu sei o que fazer. Eu sei exatamente o que fazer. Então, quando eu sei o que fazer, o que acontece? O poder está na minha mão. O poder está na minha mão. Eu controlo aquilo lá, porque eu sei o que fazer. Agora, quando eu não sei o que fazer, eu tenho medo. Porque isso é desconhecido para mim. Tudo que é desconhecido para nós gera medo. Isso é super natural. Super natural. Então, duas coisas desse início dessa aula para a gente repensar. Se no fundo do teu coração, seja sincera com você, não precisa ser comigo, isso é com você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Para que depois venha teu filho, teu marido, teu namorado, o que for. A pessoa mais importante da tua vida é você. Então, seja sincera com a pessoa mais importante da tua vida. Ok? Seja sincera com você. Você tem dúvida que você consegue? Você ainda tem algum tipo de dúvida que você consegue, que você é capaz? Legal? Responde isso pra você, não precisa responder pra mim, não precisa mandar aqui no grupo, no comentário, só responde pra você. Você ainda tem alguma dúvida de que você consegue? Certo? Primeira coisa. Segunda coisa, se você é muito insegura, se você tem medo demais, se você não consegue fazer certas coisas e você fala pra mim assim, Bia, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, eu travo. Bia, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aquilo. É porque você não sabe como fazer, você precisa aprender. E aí a segunda pergunta que eu vou te fazer é, você tá disposta a aprender isso? Para diminuir teu medo e para aumentar os teus resultados? Quiçá dobrar o seu número? Você sabe que você é capaz? Você tem plena certeza disso? Segunda pergunta, você está disposta a aprender?
a melhorar, a ter uma vida que você nunca imaginou que poderia ter? Todo mundo respondendo. Responder é lindo. Agora eu quero que você responda pra você. Faça esse compromisso com você, porque nós vamos entrar agora no conteúdo dessa aula, porque agora a gente vai seguir. Mas eu quero que você faça esse compromisso com você. Responde pra você. Eu estou comprometida com o meu sucesso. E a segunda dica que eu vou falar pra vocês é a seguinte: quem tá falando isso pra você mesmo, quem tá falando e conversando com você mesmo, quem tá fazendo isso, escreve aqui no grupo. Mostra pra todo mundo que você tá comprometida com o seu sucesso. Quem falou pra você mesma, quem agora falou, criou essa conexão com você mesma, escreve aqui pra mim. Não pra mim, pra todos nós, para todas nós que estamos aqui, porque aí você vai se comprometer, não só com você, mas você vai se comprometer com todas que estão aqui. Eu estou comprometida com o meu sucesso. Escreve aí. Não existe vendedora mais motivada do que aquela que sabe o que tem que ser feito. Cleia, é isso, não existe. É o mesmo que acontece quando você sabe falar sobre o produto, exatamente. Olá, eu estou comprometida com o meu sucesso, Nádia, Aline, Cleia, Simone, Ana Paula, Iris. Falei todos os nomes das pessoas comprometidas com elas mesmas. Porque isso, gente, tá mostrando pro cérebro de vocês que alguma coisa vocês vão fazer de diferente. Alexandra, estou comprometida com o meu sucesso. Michele, estou comprometida. Grazi, estou comprometida. Miriam, estou comprometida. Legal? Fez sentido para vocês até agora? Vai dando joinha para mim. Fez sentido? Ok? Fez sentido? Vamos entrar no conteúdo da aula. Vamos entrar no nosso conteúdo agora. Bora lá! Gente, o conteúdo da aula de ontem foi o seguinte. Fran, estou comprometida com o meu sucesso. Boa, Fran, exatamente. Ontem nós falamos a respeito do primeiro conteúdo imprescindível para que você aproveite 100% da nossa maratona, do conteúdo que vai vir semana que vem. Ontem nós falamos do primeiro conteúdo. E ontem nós discutimos a respeito de uma simples frase, que foi: o seu foco é na pessoa. Vendas não é sobre você, vendas não é sobre o seu produto, sobre a sua empresa, é sobre o seu cliente. Vendas é sobre o seu cliente. Ontem foi isso que nós falamos. Hoje, dando continuidade, se vendas não é sobre você, ok? Se vendas não é sobre o seu produto, se vendas não é sobre a sua empresa, ou seja, pouco importa o teu produto, pouco importa a tua empresa. Gente, entendam o que eu tô falando. É óbvio que você tem que ter um produto de qualidade. É óbvio que de preferência ele tem que ser o melhor do mercado. É óbvio que a tua empresa tem que ser uma empresa idônea, que tem que ter uma boa reputação, que não pode estar lotada de reclame aqui. É óbvio tudo isso. Então eu não estou tirando o mérito de ter uma empresa boa, eu não estou tirando o mérito de você ter um produto de qualidade, de você entregar o melhor para o teu cliente. Não é isso. Eu tô só ensinando para vocês qual é o foco de vocês, qual é o foco que vocês devem manter durante o processo de vendas, tá bom? Então, bora lá continuar. Se o teu foco é sobre a pessoa que você tá atendendo, eu preciso quebrar uma crença com vocês, que a gente aprende isso desde criança. E essa crença, ela não funciona muito bem em vendas. Aliás, ela não funciona nada bem em vendas. Que é a seguinte: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Várias de nós aprenderam isso quando criança. Filha, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratada.
A gente aprendeu isso. Só que, de novo, volta lá ontem. O meu foco está no cliente, na pessoa que eu tô atendendo. Se o meu foco tá nele, como que eu devo tratá-lo como eu gostaria de ser tratado? Não faz sentido isso. Portanto, escrevam aí, anota isso. Segundo código, segundo conteúdo imprescindível para você começar a semana. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Esse é o código. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Não como você gostaria de ser tratado. Esquece você. Venda não é sobre você. Vendas não é sobre a tua empresa. Vendas é sobre ele. É sobre o outro. Se é sobre o outro, eu tenho que tratá-lo da forma como ele gosta de ser tratado. Por exemplo, vou deixar mais claro isso aqui para vocês. Imagina que eu sou uma pessoa muito extrovertida, e na verdade eu sou um pouco. Eu não tenho vergonha, eu sou extrovertida, eu chego no meio das rodas conversando, eu faço amizade fácil, eu não sou uma pessoa tímida. E aí, eu vou atender os meus clientes dessa maneira, porque é como eu gosto de ser tratado. Então, eu vou chegar abraçando o cliente, falando alto com o cliente, sair gritando no meio da loja lá que o cliente está entrando. Vocês acreditam que eu vou conseguir me conectar desse jeito com um cliente mais tímido, com uma pessoa mais reservada, com uma pessoa que prefere falar mais baixo, prefere não dar tanta bandeira? Vocês acreditam que vai haver uma conexão nesse sentido? Jamais. Jamais. Então, a dica aqui, o conteúdo de hoje, gente, se vendas é sobre o seu cliente, a sua anteninha tem que estar ligada a todo momento no jeito dele. E você tem que se adequar a isso, porque senão não vai ter conexão. As pessoas, elas gostam de pessoas que são parecidas com elas. Nós nos identificamos com pessoas que são parecidas conosco. Pessoas que são muito diferentes, normalmente, a gente não cria uma conexão imediata. Você pode, obviamente, ter várias amigas que são diferentes, mas imediatamente é difícil. Então, o que o teu cliente tem que perceber? Cara, ele tá me tratando, ela tá me tratando da forma que eu gosto. Ela tá me tratando da forma que faz sentido pra mim. Tá respeitando. Ela tá me respeitando. Ok? E eu vou dar uma dica rápida para vocês. Uma dica rápida. Perceba se esse cliente é mais emocional ou se ele é mais racional. O que é emocional? Emocional é aquele cliente que fala bastante. Ele te pergunta, você pergunta para ele, ele te responde, ele te pergunta de você. Ele pergunta. Então ele tá lá. No WhatsApp, ó, como conseguir essa conexão via WhatsApp? Você já vai perceber. Se é um cliente que manda um monte de mensagem para você, que manda um monte de emoji, que responde com áudio, que te manda áudios mais longos, esse cliente é emocional. Para ele, o que faz sentido são as relações. Se não, se é um cliente que ele te responde assim, ó, ok, joia, tudo certo,
e não te manda emoji, e não te responde com áudio, e não te dá muito papo, esse cliente é racional. Se você é uma pessoa emocional, se você é uma pessoa mais extrovertida e ficar mandando áudio longo para todos os clientes, ficar mandando um monte de emoji, aqueles emojis de bom dia, Deus te abençoe, para um cliente racional, esquece. Já não criou conexão. Gente, entenda. Por isso que eu falei para vocês que a aula de ontem, que a live de ontem era muito fundamental para a gente aprender tudo daqui em diante. Entenda, se o teu foco tem que estar nele, você tem que fazer tudo para que ele se sinta confortável. Para que não que você se sinta confortável. Para que ele se sinta confortável com você. Que seja num bate-papo de WhatsApp, que seja numa conversa 1 a 1. Ele tem que se sentir. Agora, começa a entender. Quando você pega uma resposta no WhatsApp, ou quando você tem a conexão direta com ele na loja, numa empresa, numa reunião 1 a 1, é automático para você perceber isso, gente. Se a pessoa já fala num tom de voz mais alto ou mais baixo. Se ela é já mais retraída, mais quietinha, ou se ela é, por exemplo, uma pessoa mais fala mais alto, grita, já chega já dando oi, bom dia, boa tarde. Essa análise você tem que fazer. Você tem que fazer essa análise. E é no início. Por quê? Isso vai bater lá na tua mente e vai falar, opa, essa cliente aqui é mais emocional. Ela já fala mais alto, ela já é mais expansiva. Então eu tenho que ser expansiva com ela também. Não, essa cliente é mais tímida, ela é mais reservada. Então eu tenho que falar baixinho. Eu tenho que falar da maneira como ela gosta de falar. Tá bom, gente? Essa é a questão. Por eu ser mais extrovertida, fico com a impressão de que o cliente é rabugento. Exato, a Aline falando, não é rabugenta, é que a pessoa é mais fechada. Agora veja, você, Cleia, vai ter que tomar bastante cuidado, porque com esses perfis mais fechados, você vai ter que se controlar bastante. E não tem certo, não tem errado em perfil comportamental, gente. As pessoas são como elas são. Não tem certo e errado. Não tem certo, não é errado você ser uma pessoa fechada. Não é certo você ser uma pessoa expansiva, extrovertida. Tudo tem o seu lado ruim e tudo tem o seu lado bom. Agora você imagina, você acha que só porque a pessoa é expansiva vai conseguir vender? Só porque você é extrovertida, aí você vai conseguir vender? Se fosse assim, a gente tava feita. Mas não é. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se o meu foco tá 100% nele, se o meu foco tá 100% no cliente, eu faço do jeito que é bom para ele. E depois de um tempo, gente, vocês vão começar a se conectar tão mais facilmente com os clientes que isso meio que vai virar automático. Meio que vai virar automático isso. Por quê? Porque você já fez muito. E quanto mais você fizer, mais você vai aprender. Quanto mais você fizer, mais você vai se tornar perito nisso. Só que você tem que fazer isso conscientemente no começo. Ou seja, agora no começo, você tem que pensar. Você tem que pensar isso a hora que você está com a cliente, ou no WhatsApp, ou lá na loja. Você tem que pensar. Opa, cliente mais fechada, mais tímida. Abaixa o tom de voz. Dá uma segurada, como dizem. E se conecta com ela, no que faz sentido para ela. E aí você vai treinando diariamente isso. Você vai treinando isso. Você vai aprendendo a respeito disso. Você vai cada dia mais aprendendo. Legal, gente? E aí,
qualquer problema que os perfis tenham, porque todos os perfis têm problemas. Seja você extrovertida, emocional ou racional, mas fechada. Qualquer problema dos perfis, meio que vão embora. Por quê? Porque você vai se adaptar ao que faz sentido para o seu cliente. Então, não importa se você é mais fechada, que nem a Aline disse. Eu sou mais fechada. Não importa. Porque se você pega um cliente que é mais extrovertido, não é que você precisa ser extrovertida, mas você precisa tratá-lo da maneira como ele gosta. Ele vai te perguntar várias coisas, você tem que estar lá sorridente, respondendo, trocando, batendo papo, conversando. Não é porque você tá assim que você vai mudar, esse não é meu jeito, eu não consigo fingir quem eu não sou. Não é isso. Não é isso. É você se adaptar à forma como ele gosta de se comunicar para que ele confie em você. Para que ele confie em você. Tudo que a gente faz na abordagem inicial, gente, é para que ele confie na gente. Se não houver confiança, não haverá venda. Tá fazendo sentido para vocês? Se não houver confiança, não haverá venda. Então, se eu já aprendi ontem e eu tô com isso na cabeça, que nem a Nádia falou, isso não saiu da minha cabeça hoje o dia inteiro, que vendas é sobre o cliente, o segundo ponto que eu tenho que colocar agora no meu dia a dia é: eu preciso tratá-lo da maneira como ele gosta de ser tratado. Então agora, toda vez que você se conectar novamente com o cliente, que você conversar pelo WhatsApp, que você receber na tua loja, que você for buscar prospectar, você precisa estar com a antena ligada, você precisa estar contando para o teu cérebro: fala para mim, qual é o perfil? Como que eu devo tratar esse cliente? E aí, vem a chave. Não existe maneira mais fácil de fazer amizade. Não existe maneira mais fácil. Ok? Só que para isso, tem que fazer sentido. O fato de o teu foco tá 100% na pessoa e também de que você respeita o perfil dela.